Enem 2017. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 ml. A título de simplificação, considerando uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Então, aqui ele está falando o seguinte, que uma onça fluida britânica corresponde a 28 ml. Nessas condições, qual o volume de um recipiente cuja capacidade são de 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos? Então, o primeiro caso, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, que 1 ml, isto corresponde a 1 centímetros cúbico. Então, se eu tenho 1 ml, 1 centímetros cúbico, 2 ml, 2 centímetros cúbico, e assim por diante. Então, ele está pedindo, ele quer quantas onças, 400 onças, corresponde a quantos centímetros cúbicos. Então, se uma onça corresponde a 28 ml, 400 onças vai corresponder a X. Basta você multiplicar cruzado. Então, X vai ser igual a 400 vezes 28. Então, X, 400 vezes 28, dá 11.200 ml. Aí, então, ele quer em centímetros. Se 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, 11.200 ml, isto corresponde a 11.200 centímetros cúbicos. Respondido o exercício 1. Exercício 2. Em um tanque de forma de um paralelepípedo, então ele tem um tanque de forma que forma um paralelepípedo. Então, um tanque de forma paralelepípedo reto retângulo, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui está mais ou menos o meu retângulo. Formando um ângulo. As seguintes dimensões: 1,80 m de comprimento, então está aqui 1,80 m. 90 de largura, está aqui 0,90. E de 0,50 de altura. Tudo em metros. Beleza. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas do comprimento, largura e altura. Calcule a capacidade desse tanque em litro. Só relembrando que 1 metro cúbico, isto é igual a 1.000 litros. Então, o meu volume nesse exercício aqui, basta você fazer A vezes B vezes C. Então, meu volume vai ser 0,90 vezes 1,8 vezes 0,5. Então, multiplicando 0,9 vezes 1,8 vezes 0,5, isto é 0,81 metros cúbicos. Só que ele quer isto em litros. Eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, basta você pegar 0,81 e multiplicar isso aqui por quanto? Por 1.000. Então, basta você deslocar, se você está multiplicando por 1.000, basta você deslocar a vírgula 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, 1, 2. Para completar 3, completa com 0. Então, meu volume aqui vale quanto? 810 litros. Beleza? Fazer o exercício 3. O exercício 3, ele fala: um reservatório de água que tem um formato de um paralelepípedo reto retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento,
4 metros de largura e 1,5 metros de altura. Quantos litros de água são necessários e suficiente para encher esse reservatório? De novo, basta fazer A vezes B vezes C. Então, volume vai ser igual. A vale quanto? 4, não importa a ordem, 4 vezes 7 vezes 1,5. Então, meu volume vai ser igual. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1,5 dá 42 metros cúbicos. Só que ele está pedindo em litros. De novo, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, basta você pegar 42 e multiplicar isso por quanto? Por 1000. Então, meu volume vai dar 42.000 litros de água. Vamos fazer o exercício 4. O exercício 4, só apagar aqui rapidinho. Só um minutinho. O exercício 4 pede o seguinte: quantos litros quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 de altura. Se ela está com 80% da sua capacidade ocupada, dê a resposta em quilolitro. Então, olha aqui, eu tenho uma piscina. Aqui tem uma piscina retangular, né? Esse aqui é o exercício 4. Então, ele falou, ó, ele tem 10 metros de comprimento, ele tem 5 metros de largura e 1,5 de altura. Então, ele está pedindo qual que é o volume, só que corresponde a 80%. Então, o volume de água que cabe nessa piscina é A vezes B vezes C. Então, o volume vai ser 10 vezes 5 vezes 1,5. Então, meu volume vai dar 10 vezes 5, 50. 50 vezes 1,5 dá 75 metros cúbicos. Só que tem o que? 80% da capacidade. Ele falou assim, ó, ela está com 80%. Então, 80%, a porcentagem é uma divisão por 100. Então, 80 dividido por 100, 0,8. Então, basta multiplicar isso aqui por 0,8. Então, meu volume, 75 vezes 0,8 dá 60 metros cúbicos. Tá? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, basta fazer 60 vezes quanto? 1000. Então, meu volume vai dar 60.000 litros. Só que ele quer em KL. Então, o volume vai ser 60 KL. Tá certo? Muito fácil. Vamos fazer o exercício número 5. 5. Qual é a profundidade de uma piscina em formato de paralelepípedo retângulo, cuja capacidade de volume é 22.500 e que possui lados medindo 3 metros, 5 metros, dê a resposta em centímetro. Então, exercício número 5. Volume é calculado por A vezes B vezes C. Só que nós temos que tomar cuidado, que aqui, ó, ele falou que vale 22.500 litros. Aqui está em metros cúbicos. Então, eu tenho que transformar esse volume aqui para metros cúbicos. Nós já aprendemos anteriormente que 1 metro cúbico
é igual a 1.000 litros. Então, 22.500 litros, isto é igual a 22,5 metros cúbicos, porque eu não posso trabalhar com litros e metros cúbicos, é metros com metros. Então, volume aqui vale 22,5. Eu vou chamar A de 3, B de 5 e C, a altura que está pedindo, qual a profundidade. Então, aqui vai ficar 22,5, 3 vezes 5 dá 15, vezes H. Então, a minha altura vai ser 22,5 dividido por quanto? Por 15. Então, a minha altura, 22,5 dividido por 15 dá 1,5 metros. Esta é a minha resposta? Ainda não, porque ele pediu isso aqui em centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1,5 metros tem 150 centímetros. Beleza? Vamos fazer o exercício número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. Tá? Então, sempre em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril, então aqui o mês de abril de 2020, foi feita a leitura 28.500 metros cúbicos. Depois, no mês de maio, 34.800 metros cúbicos. E o mês seguinte, 34. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês? Olha, vocês têm que lembrar um outro detalhe, que 1 litro de água, isto é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 2 litros é igual a 2 decímetros cúbicos e assim por diante. Então, ele está pedindo qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio. Então, aqui está em metros cúbicos. Primeiro, tem que transformar isso para litro. E eu já falei que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 34.800 metros cúbicos, isto é igual a quanto? Basta eu multiplicar isso aqui por 1.000. Então, isso aqui vai dar 34.800.000 litros de água. Então, como eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 34.800.000 litros corresponde a quantos decímetros cúbicos? 34.800.000 decímetros cúbicos. Letra B. Qual o consumo de água em litros no mês de maio? Ué, já está aqui, 1 metro cúbico, eu multiplico por 1.000, então eu vou ter 34.800.000 litros de água. Letra C. Qual a porcentagem do aumento do consumo de água de abril para maio? Então, olha, em abril era 28.500. Isso corresponde a 100%. Então, era 28.000, passou para 28.500, passou para 34.800. Então, 34.800 menos 28.500, eu vou ter um aumento de quantos litros aqui? Eu vou ter um aumento de 6.300. Então, 6.300 litros vai corresponder a quantos por cento? A X. Então, basta você multiplicar cruzado. Então, vai ficar 28.500x é igual a 6.300 vezes quanto? 100. Então, x é igual a 6.300 vezes 100, vai dar 630.000 dividido por 28.500. Então, x vai ser aproximadamente 22,1
1% de aumento. Exercício 7. Na casa de Manuel, há uma caixa de água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de 30 centímetros. Então aqui eu tenho uma lata. Vou ter uma lata aqui, né? Então, a base é um quadrado, então eu vou que essa base aqui vale 30 centímetros, como tem metros cúbicos, já vou transformar 30 centímetros, corresponde a 0,3 metros, então aqui é 0,3 metros e a altura 0,4. Então, primeiro eu vou achar quantos metros cúbicos de água cabe aqui. Olha, basta eu fazer A vezes B vezes C. Então, volume vai ser 0,3 vezes 0,3 vezes 0,4. Então, volume vai ser 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. 0,09 vezes 4, 0,4 dá 0,036 metros cúbicos. Isso é o volume de uma lata. Ele quer encher a caixa com quantos metros cúbicos? 2. Então, basta você pegar 2 e dividir por quanto? Por 0,036. Quando eu divido isso aqui, isso vai dar aproximadamente 55,5 latas. Como não tem jeito de 55,5 latas, eu vou ter aproximadamente 56 latas. Eu tenho que carregar 56 latas de água. Beleza? Até a próxima.